A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, informou que centenas de pessoas morreram após os fortes terremotos que atingiram o país na noite de quarta-feira e milhares ficaram feridas. E ainda de acordo com as informações, os números podem continuar a aumentar à medida que as buscas continuam nas áreas devastadas. Milhares de pessoas estão desaparecidas. O estado de La Guaira, ao norte de Caracas, foi o mais atingido pelos tremores. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, pediu que empresas disponibilizem equipamentos para as operações da busca na região, que foi classificada como zona de desastre. Um terremoto de magnitude 7,2 atingiu uma área de aproximadamente 160 quilómetros a oeste de Caracas na noite de quarta-feira, seguido menos de um minuto depois por um tremor de magnitude 7,5, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O desastre atingiu um país que já enfrentava anos de turbulência econômica, o que deixou grande parte de sua infraestrutura fragilizada, complicando os esforços de resgate e recuperação. Em algumas áreas, equipes de emergência trabalham incansavelmente em meio aos escombros de prédios. Em outras, os moradores reclamam de falta de ajuda. A área mais afetada, o estado de La Guaira, perto de Caracas, tornou-se uma zona de desastre, disse a presidenta Rodrigues, acrescentando que seu governo está trabalhando com empresas para mobilizar maquinário pesado a fim de acelerar os esforços de resgate. O principal aeroporto de Caracas foi fechado nesta quinta-feira após sofrer danos. Imagens feitas por testemunhas durante os terremotos mostraram cenas de pânico com o desabamento de tetos. Muitos venezuelanos estavam em casa quando os terremotos atingiram a região durante um feriado. Moradores fugiram de prédios que tremiam e correram para as ruas enquanto estruturas desabavam em Caracas e nas áreas costeiras próximas. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodrigues, deu uma nova atualização na tarde desta sexta-feira sobre o número de vítimas dos terremotos que devastaram o país há 2 dias. 920 pessoas morreram e 3.360 ficaram feridas, um número que pode ainda aumentar. E ainda sobre os desastres, pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas em ataques russos contra a Ucrânia. A Rússia diz que está a ganhar terreno e que a situação pode ser insustentável para Kiev. São imagens aéreas de Kostyantynivka, no leste da Ucrânia. A cidade é palco de uma grande batalha, com as forças ucranianas a tentarem travar as tropas russas que procuram capturar Sloviansk e Kramatorsk, os principais bastiões ucranianos no Donbass. A Rússia reclama avanços na linha da frente e diz mesmo que a situação está a agravar-se para Kiev num processo sem retorno. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, diz mesmo que é por essa razão que a Ucrânia está a responder com ataques a território russo. Kiev intensificou as investidas contra a retaguarda russa nas últimas semanas, com foco em infraestruturas críticas, como refinarias, provocando escassez de combustível na Rússia. Moscou, por sua vez, voltou a realizar ataques aéreos contra vários pontos da Ucrânia, incluindo Kryvyi Rih, a cidade natal de Volodymyr Zelensky. Em apenas 24 horas, foram registadas 10 mortes e mais de 70 feridos. No leste da Ásia, milhões de pessoas enfrentam os efeitos da passagem do tufão Mekala. No Marrocos, o tribunal condenou 29 pessoas à prisão por envolvimento em um dos maiores casos de tráfico de droga e corrupção do país. Já na Ucrânia, pelo menos 9 pessoas ficaram feridas num ataque russo contra a cidade de Zaporíjia.
A cidade de Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia, voltou a ser alvo de um ataque russo com mísseis balísticos e drones, deixando pelo menos 9 pessoas feridas e provocando elevados danos materiais. Segundo as autoridades regionais, o bombardeamento atingiu um bairro residencial no centro da cidade, incendiando um edifício de escritórios e danificando armazéns, habitações, estabelecimentos comerciais e dezenas de viaturas estacionadas. Bombeiros e equipes de emergência foram mobilizados para combater as chamas, prestar assistência aos feridos e procurar possíveis vítimas sob os escombros. As autoridades admitem que o número de feridos poderá aumentar à medida que as operações de busca prosseguem. Os alertas de ataque aéreo permaneceram ativos durante mais de 2 horas antes das explosões, registadas em 2 vagas sucessivas. Situada perto da linha de frente da guerra, Zaporizhia tem sido repetidamente atingida por ataques russos desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia em 2022. O mais recente bombardeamento volta também a aumentar as preocupações com a segurança da população e das infraestruturas localizadas nas proximidades da central nuclear de Zaporizhia, uma das maiores da Europa, enquanto os trabalhos de socorro continuam na área afetada. O tufão Mekala provocou esta sexta-feira fortes perturbações no Japão e Taiwan, levando as autoridades a adotar medidas de emergência para proteger a população. No Japão, o fenómeno, entretanto rebaixado para tempestade tropical, aproximou-se das ilhas Ryukyu, depois de passar próximo da costa de Taiwan. Apesar da redução da intensidade, chuvas intensas e ventos fortes atingiram várias regiões do sul e oeste do país. As autoridades japonesas emitiram alertas para o risco de deslizamentos de terra, inundações e transbordamento de rios, ordenando a evacuação preventiva de cerca de 2,2 milhões de pessoas em áreas consideradas vulneráveis. Os impactos também afetaram os transportes, com mais de 200 voos cancelados, centenas de ligações ferroviárias suspensas e várias estradas temporariamente encerradas. Em Taiwan, as bandas exteriores do tufão provocaram chuvas intensas nas regiões de Kachuing, Tainan e Pitangui. Como medida de segurança, foram suspensas atividades escolares e laborais em várias zonas da ilha, afetando mais de 5 milhões de pessoas. As autoridades dos 2 territórios continuam a monitorizar a evolução do fenómeno e apelam à população para seguir as recomendações de segurança enquanto permanecerem elevados riscos de novas cheias e deslizamentos de terra. A justiça marroquina condenou 29 pessoas por envolvimento numa vasta rede internacional de tráfico de droga, ouro e corrupção, num processo considerado um dos mais mediáticos da história recente do país. Entre os condenados estão antigos parlamentares, empresários e dirigentes desportivos ligados ao partido governista. As penas variam entre vários anos de prisão e multas de milhões de dólares, além de confisco de bens de alguns dos principais arguidos. O caso teve origem nas declarações de um narcotraficante conhecido como Pablo Escobar do Sara, que a partir da prisão acusou antigos parceiros de integrarem uma rede criminosa internacional e de se apropriarem dos seus bens. As investigações envolveram dezenas de testemunhas e reacenderam o debate sobre a corrupção no sistema político marroquino. O caso levou inclusive o rei Mohamed VI a defender a criação de um código de ética juridicamente vinculativo para reforçar a integridade da vida parlamentar. Durante a leitura da sentença, registaram-se momentos de tensão no tribunal com protestos dos condenados e familiares em lágrimas. A decisão pode ainda ser contestada em recurso. Marrocos continua a ser um dos maiores produtores mundiais de haxixe e a sua localização estratégica faz do país uma importante rota de tráfico de droga entre a África e a Europa. Meia tonelada de cocaína foi apreendida em pleno Oceano Atlântico numa operação internacional liderada pela Polícia Judiciária Portuguesa. 3 pessoas foram detidas.
Foi na chamada autoestrada da cocaína, situada entre os Açores e as Canárias, que as autoridades conseguiram desmantelar uma rede de tráfico de droga internacional. Em 2 semanas, neste corredor do Atlântico Oriental, a operação que envolveu várias entidades europeias e liderada pela Polícia Judiciária conseguiu travar o tráfico de quase meia tonelada de cocaína. Foram também apreendidas 3 embarcações, 2 delas lanchas rápidas e mais de 800 litros de combustível. Em comunicado, a Polícia Judiciária explica como funciona este tipo de crime. A cocaína é recolhida na América Latina, transportada nos navios porta-contentores ou navios deste género, levada até águas internacionais e em alto mar é feito o transbordo para lanchas semi-rígidas ou lanchas rápidas, para depois ser levada até zonas costeiras remotas, marinas discretas ou até às praias, onde depois é feita a descarga deste tipo de droga, e é um plano engendrado ao pormenor pelos criminosos, precisamente para que não sejam detectados. Apesar da apreensão, o trabalho de investigação não está terminado. As autoridades portuguesas, espanholas, francesas e norte-americanas vão continuar a analisar a informação de inteligência recolhida para identificar outras redes criminosas. Donald Trump diz que as negociações com o Irão podem acabar caso sejam cobradas portagens no Estreito de Hormuz. Mais de 170 navios já atravessaram o canal, tal como nos conta o jornalista Vítor La Regina, de Israel. Mais de 170 navios conseguiram atravessar o Estreito de Hormuz desde a assinatura do Acordo Provisório de Paz entre Irã e Estados Unidos. A Organização Marítima Internacional iniciou uma operação para retirar outras centenas de embarcações que ficaram retidas durante a guerra. O órgão ligado às Nações Unidas estima que cerca de 11 mil marinheiros ainda estejam em navios que não conseguiram atravessar o estreito. A normalização do tráfego marítimo na região pressionou novamente para baixo os preços do petróleo no mercado internacional. O barril do tipo Brent, referência global, foi cotado nesta quarta-feira abaixo de $75, patamar não registrado desde o início da guerra. O presidente americano Donald Trump alertou, no entanto, que as negociações de paz podem terminar caso o Irã passe a cobrar pedágios em Hormuz. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse hoje que as inspeções nucleares no Irã serão retomadas. Mas o governo iraniano voltou a afirmar que o retorno dos inspetores só será autorizado com a assinatura de um acordo definitivo de paz.